é uma honra e uma grande responsabilidade. E que tudo que eu vier falar aqui seja para a glória de Deus, não para a minha glória. Seja do Senhor, para o Senhor, para glorificar o nome daquele que vive e reina eternamente. Amém? Vamos fazer um pequeno passeio pela Bíblia. Você já pode abrir aí Judas, a carta do nosso irmão Judas. Amém? Lá, para quem não conhece, tem o último livro, que é Apocalipse. Judas é um pouquinho antes dele, certo? Judas, segundo os estudiosos, ele era irmão de Tiago e ele era irmão de Jesus, era meio irmão de Jesus. Mas a gente vai ouvir aqui, ele se apresenta, como ele se apresenta? Ele se apresenta como servo de Jesus. Ele podia muito bem dizer assim: olha, eu sou o irmão por parte de mãe de Jesus Cristo, o Salvador, mas não. Ele se apresenta como servo. Amém? Então, Judas, só tem um capítulo, tá? Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Observe que ele diz: servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Você foi chamado? Você é amado por Deus? Você é guardado por Jesus? Então essa carta também é para você. Aí no versículo 2: misericórdia, paz e amor que sejam multiplicados. Amém? Só que a abertura já diz o quanto ele era, vamos dizer, humilde, né? Porque ele, como eu falei, ele poderia dizer assim: eu sou irmão de Jesus, eu meio irmão de Jesus. Mas ele disse o servo. Servo nessa época era equivalente a escravo. Hoje nós temos os empregados, né? Que têm seus direitos, que têm seu salário. Mas servo nessa época era equivalente a escravo. Escravo de Jesus Cristo. E quando ele diz misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amém? Que isso seja na minha vida e na sua vida, para a glória de Deus. Vamos centrar o nosso estudo, pequena reflexão, a partir do versículo 3. Diz assim: amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiadas aos santos. Então ele está dizendo que inicialmente ele pretendia escrever sobre a comum salvação, que era a salvação em Cristo. Mas ele vai, a partir do versículo 4, ele vai dizer por que é que ele mudou o assunto da carta que ele estava escrevendo. Pois, a partir do versículo 4 diz: Judas, a partir do versículo 4 diz: pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Toda a carta, que no total são 25 versículos, o irmão Judas, né, que ele não é apóstolo, ele fala sobre essas pessoas aqui que são os falsos mestres, falsos profetas, pessoas que se introduziram na igreja, e em todas elas ele vai dando uns exemplos que a gente vai ver aqui do que acontece com essas pessoas e como o que a gente não deve fazer. Então essa carta, ela tinha, segundo os estudiosos, ela provavelmente foi escrita para pessoas, judeus, que tinham se convertido, mas que estavam sendo seduzidos, enganados pelos falsos mestres ou falsos profetas, certo? Eu quero que você deixe marcado aí em Judas, tá? Vamos voltar um pouquinho na segunda epístola, segunda carta de Pedro. Voltando um pouquinho, 2 Pedro, capítulo 2.
Voltando um pouquinho, deixa marcado Judas e 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Também vai falar, vai confirmar sobre os falsos mestres. Não foi apenas Judas que falou sobre os falsos mestres. Então, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, você vê que o Pedro, né, apóstolo de Jesus Cristo, aqui ele também está falando sobre os falsos mestres. Então ele está dizendo que no passado, isso não é novidade, no passado também aconteceu de falsos profetas no meio do povo. E agora ele está dizendo que vão surgir, que surgirão falsos mestres ou falsos profetas, falsos ensinadores. E que eles introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Você pode observar que tanto em Judas quanto em Pedro, ele está dizendo que vem falsos mestres, falsos profetas, e que eles vão fazer o quê? Introduzir heresias. Heresias são o quê? Doutrinas, ensinamentos falsos. O que é que uma pessoa falsa vai ensinar? Coisas falsas. E essas doutrinas falsas, esses ensinamentos falsos, são tão fortes, são tão prejudiciais, que eles negam Jesus. Eles negam a divindade de Jesus, negam a majestade, a glória. Eles estão dizendo, olha, o que Jesus fez não tem valor nenhum, foi apenas um profeta, foi apenas um homem que morreu e acabou-se. E aí, todo o objetivo do Evangelho, que é que Cristo veio, tornou-se humano como eu e você, morreu no nosso lugar, pagou o pecado, o nosso pecado, morreu e ressuscitou. Para quê? Para que todos nós tenhamos a oportunidade da salvação, para que todos nós tenhamos a esperança da salvação. E esses mestres, eles estavam dizendo, não é assim, não é bem assim. E quando eles introduziram essas heresias, essas doutrinas falsas, eles estavam negando o sacrifício de Cristo. E você pode perguntar, o que eles faziam? Uma das coisas era o quê? Era como a salvação veio pela graça, Cristo nos morreu por nós de graça, né? Então eles diziam, olha, já que é de graça, todos os meus pecados de ontem, os de hoje e os de amanhã estão perdoados, então eu posso pecar tranquilamente, porque eu vou continuar sendo salvo. E não é assim. Nós vamos ver que isso é uma heresia, ou seja, uma doutrina falsa, é uma mentira, é um engano terrível, que naquela época já havia. E mesmo antes de Jesus, já havia, se a gente for ver aqui no Antigo Testamento, profetas que falavam aquilo que o povo queria ouvir. E não falavam o que Deus estava mandando. Tem casos de profetas que diziam, olha, rei fulano, você pode ir contra o rei, lá, o povo tal, que você vai ganhar. E Deus dizia com o profeta verdadeiro, não é assim, se você vai perder, você vai ser destruído. Por quê? Porque estava em pecado. Mas os falsos mestres, os falsos profetas que existiram antes de Jesus, que agora, durante o período depois que Jesus foi para o céu, também continuavam a existir e fazer mentiras, fazer um destroço, uma destruição do Evangelho. E eles diziam, não é bem assim. A graça nos dá a oportunidade de continuarmos roubando, adulterando, mentindo, explorando, fazendo o que a gente quer, porque a gente está perdoado. E não é assim. Vamos ver aqui, como já comecei, amém? Que lá em Judas, vamos voltar um pouquinho, tá? De novo, vamos ficar em Judas. E aqui,
quando o apóstolo, o irmão Judas, ele diz assim, que a gente deve batalhar pela fé, que uma vez foi a todos nós confiada. E como é que a gente vai batalhar? É não dando ouvido a essas pessoas, esses falsos mestres, que transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Salvador. E aqui no versículo 5 de Judas, ele diz assim: embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou o povo do Egito, que é o povo de Deus, né? O povo dos israelitas, e libertou com mão forte, mão maravilhosa. Mas, posteriormente, destruiu os que não creram. Então, Deus libertou esse povo, o povo de Deus, o povo de Israel, com mão forte, com aquelas milagres, aquelas maravilhas, mostrando o poder dele. Levou com o objetivo de levá-los para a terra prometida. Mas o que aconteceu? Aquela geração toda morreu no deserto. E por que morreu? Como eu disse, deixa marcado Judas aí. Vamos para o Antigo Testamento, logo, Números capítulo 14. Números capítulo 14, a partir do versículo 19, que fala um pouco da trajetória do povo de Deus lá no deserto, o povo de Israel que foi liberto do Egito, com mão maravilhosa, com mão forte, com milagres e maravilhas, estava lá no deserto e desobedeceu o Senhor. Então aqui, Números capítulo 14, a partir do versículo 19, diz assim, isso aqui é Moisés conversando com Deus. O povo tinha desobedecido e Moisés fala: segundo a tua grande fidelidade, está falando com Deus, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. Deus já tinha perdoado esse povo já 9 vezes. Essa era a 10ª vez que o povo tinha pecado, desobedecido os mandamentos do Senhor, e Moisés sempre intercedendo. E ele diz: olha, segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado, desde que saíram do Egito até agora. E Deus responde, no versículo 20: o Senhor respondeu: eu perdoei, conforme você pediu. No entanto, porém, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Então, você está vendo aqui que o povo de Deus, o povo escolhido, aquele que Deus separou para ser um povo que seria o exemplo de um povo separado, um povo que amava, que seguia os mandamentos do Senhor, que obedecia os seus mandamentos, que foi tirado da escravidão e agora tinha a promessa de chegar na terra prometida. Toda essa geração morreu no deserto. Por quê? Porque desobedeceram, porque eles não se submeteram aos mandamentos do Senhor. E o mesmo Deus lá de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó e dos antepassados é o mesmo Deus de hoje. Ele continua querendo que todos sejam salvos, mas Ele também quer que todos sejamos santos, que todos sejamos obedientes às suas palavras, que todos sejamos submissos àquilo que Ele determina. Por quê? Porque como é que funciona no mundo? Nós já não temos mais muitos reis, mas no reinado, o rei estabelece as regras e o povo, aquele povo que faz parte daquele reinado, ele segue as suas regras, segue os seus. Se ele não seguir, ele vai ser punido, até às vezes por morte. No mundo espiritual não é diferente. Existe um reino, o reino de Deus. Nós fazemos parte desse reino por amor, por misericórdia, porque Jesus
morreu por nós para nos dar a condição de sermos feitos filhos. Mas tem regras, tem mandamentos, tem preceitos, tem leis que devem ser seguidas. E se nós não seguirmos essas leis, também do mesmo modo sofreremos a pena e, dependendo do grau de desobediência, poderemos até perder a salvação. E aqui esse povo desobedeceu Deus inúmeras vezes e todos morreram no deserto. E do mesmo modo, como eu falei, existiam em outras, e depois daqui nós vamos ver a história de Israel, que ele levantou os profetas. Existiam verdadeiros profetas e falsos profetas, profetas mentirosos e profetas verdadeiros. Não é diferente, e hoje não é diferente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve. Nós temos a internet, que é uma maravilha, mas existem muitas coisas que não são corretas. Então vamos fazer como os bereanos. Os bereanos, eles eram um povo que consultava as escrituras, que até Paulo ele elogia, que a gente, quando ouvir uma pregação boa, às vezes uma pregação interessante, mas a gente vai consultar com a palavra, vá verificar, vá lá descobrir se realmente aquilo está correto. Porque às vezes as pessoas deturpam propositadamente, ou às vezes deturpam por engano mesmo, já receberam o engano e vão só replicando. Que a gente seja muito cuidadoso para que a gente também não seja enganado pelos falsos mestres e falsos profetas. Amém? Vamos agora voltar lá para o Novo Testamento, primeira carta aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3. Alguém poderia pegar um copo com água, por favor? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Isso aqui, o apóstolo Paulo está escrevendo a essa igreja de Tessalônica. Amém? E aqui nós vamos ver o que Deus exige do povo dele. Jesus, através de Jesus. Então diz assim: que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então, essa carta aqui, ela está dizendo que Deus quer que a gente seja irrepreensível, ou seja, a graça é muito importante. Obrigada. A graça é maravilhosa, mas para que nós permaneçamos na graça é preciso haver santidade. Porque quem não for santo não verá o Senhor. Aleluia. Amém? Em 1 Pedro, capítulo 1, andando mais um pouquinho, 1 Pedro, capítulo 1, vai reforçar o que eu estou dizendo. 1 Pedro 1, versículos 15 e 16. É muito bem conhecido. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam também vocês. Vou repetir. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então você pode ver que a graça nos salva, não é por merecimento nem por obra, é por fé em Cristo Jesus, único e verdadeiro Senhor e Deus, Deus homem. Eu gosto sempre de falar, Jesus, Deus homem, e Deus, e homem, 100% homem e 100% Deus. Mas, a partir do momento que a gente entrega a vida para Jesus, tem todo um processo de santificação, de aprendizado a andar com Deus. Antes nós andávamos com os nossos pés, caminhando para o inferno, guiados por sistemas, por regras, por mandamentos, por leis mundanas,
enganosas pelas nossas próprias concupiscências, pelos nossos próprios interesses. A partir do momento que existe a conversão, ou seja, que a gente muda totalmente de caminho, a gente estava caminhando para o inferno, agora a gente vai caminhar para o céu. É preciso, como uma criança, aprender a andar com Deus. É preciso, como uma criança, aprender a obedecer a Deus. É preciso, como uma criança, se desfazer de toda aquela bagagem velha, aqueles entendimentos, aquelas fortalezas, aquelas doutrinas, aquelas concepções, aqueles conhecimentos mundanos que nos afastavam de Deus e nos mantinham acorrentados ao pecado. Agora a gente tem que aprender uma nova vida, tem que aprender a ser santo, tem que aprender a crer em Deus, tem que aprender a obedecer ao Senhor. E não podemos fazer isso sozinho, porque Jesus disse: olha, sem mim nada podeis fazer, mas com Ele nós somos mais do que vencedores. Com Ele e com o Espírito de Deus, com o sangue de Jesus, o Espírito Santo que habita em nós, com a palavra e a nossa decisão, irmãos. É muito importante a gente ter consciência disso. Se nós não tomarmos a decisão de vivermos uma vida de obediência e santidade, Deus não vai nos obrigar. Deus não vai colocar uma arma na nossa cabeça e dizer: olha, senão porque é uma decisão única. A salvação é individual. A decisão, eu não posso salvar os meus filhos, meus pais. Eu sou responsável por mim mesma. A salvação vem somente de Cristo, mas a vida com Deus, a caminhada é individual, é decisão minha, é decisão única e exclusivamente minha. Eu não posso pôr culpa: o meu pastor me ensinou errado, o meu pai foi assim, o meu irmão fez assado. Não, gente, porque o governo, o presidente da república, porque foi a economia. Não, a responsabilidade é única e exclusivamente minha. E eu tenho todos os pré-requisitos necessários. Eu tenho Jesus morto pelo meu pecado, ressuscitado. Tenho o sangue dele para purificar o meu pecado. Tenho o Espírito Santo que habita na minha vida a partir do momento que eu entrego a minha vida para Ele. Tenho a sua santa palavra que nos ensina, que nos dá discernimento, que nos exorta, que tem promessas e tem também regras. Tem promessas maravilhosas, mas tem também promessas que são perigosas, assim, como lá em Deuteronômio diz: olha, se você seguir o caminho da verdade, se você me obedecer, você será abençoado, e tudo que é seu será abençoado. Se você não obedecer, é o contrário. Tudo que você fizer será amaldiçoado, inclusive até os animais e tudo mais. Então, nós não podemos mais dizer que somos ignorantes, não podemos mais dizer que não conhecíamos, porque aqui está escrito, olha, essa questão dos falsos mestres, além de Judas e Pedro, Jesus falou, Paulo, Tiago e Tito, todos falaram que esses falsos mestres viriam e negariam Jesus. E hoje nós vemos pessoas que querem somente a igreja cheia, os dízimos cheios, querem ser agraciados, querem ser idolatrados. Tem gente que eu acho que, se pudesse, colocaria o seu título Vice Jesus Cristo ou Jesus Cristo Senhor, porque tem pessoas que, infelizmente, líderes que querem tomar o lugar de Cristo, querem ser adorados como se fossem deuses. E o que elas fazem para serem adoradas? Do mesmo jeito que os profetas faziam no passado, que elas falavam somente o que o povo queria ouvir, hoje do mesmo jeito. Isso acontece. Por isso que nós devemos ficar muito atentos. Amém? E aí a pergunta que não pode calar: como não ser enganado? Eu gosto, a palavra de Deus é maravilhosa. Deus dá o problema, Ele mexe na ferida, mas Ele também traz a cura. No mesmo livro de Judas, na carta de Judas, já no finalzinho, a partir do versículo 20, nós temos os meios, as ferramentas, a solução, a cura, para que a gente não caia em ciladas, não seja enganados pelos falsos mestres. Amém? Então Judas, a partir do versículo 20, diz assim: edifiquem-se,
Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé. Como? Orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem, arrebatando-os do fogo, a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando a roupa contaminada pela carne. Então, o Judas, ele falou dos falsos mestres e qual era o objetivo dele e qual a pena, qual a punição para esses falsos mestres. Mas ele também deu a solução para que a gente não seja enganado. Então ele diz aqui: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. E aí você pergunta: como é que vai ser? Como eu vou orar no Espírito Santo? Vamos aqui, deixa marcado Judas, que a gente vai voltar. Vamos para o Evangelho de João. Evangelho de João, sobre Jesus Cristo. João, o apóstolo do amor. João, o capítulo 14. Também muito conhecido da maioria de nós. Evangelho de João, capítulo 14, os versículos 16 e 17. Amém? Está escrito. Jesus falando, antes dele partir, dele morrer e depois foi para o céu, ele prometeu que mandaria o Espírito Santo. Ele disse, versículo 16: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, em algumas traduções diz consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, e ele habita em mim, deste corpo mortal e pecador. E ele habita em você também. Você não está sozinho. Aleluia. Amém? Vou ler de novo. Eu pedirei ao Pai e ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Glória a Deus. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Aleluia, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse mesmo capítulo, no versículo 26, diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Amém? Então aqui ele está dizendo: olha, eu vou embora, eu vou para o céu, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vos enviarei o Espírito Santo, o outro Consolador, o outro Conselheiro, e ele vos ensinará, vos guiará em toda a verdade, e ele estará convosco para sempre. Então nós não estamos órfãos. Você pode dizer: poxa, é muito difícil obedecer a Deus, é muito difícil abandonar as práticas do pecado, é muito difícil amar o meu inimigo, é muito difícil perdoar aquele que me ofende, é muito difícil não praguejar quando uma pessoa pisa nos meus calos. É realmente difícil, mas nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Nós somos o templo do Espírito de Deus. Então, se você já recebeu a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, o Espírito de Deus habita em você. Agora, como eu falei, é necessário alguns ingredientes. Um deles é decisão de obedecer. E isso aí tem que partir de nós, tem que haver um sacrifício, uma questão de entendimento nosso. E aí é passo a passo, mas a decisão cabe a nós. É preciso abrir mão de certas coisas que são prazerosas, mas que a gente sabe que não é correta. É preciso ter comunhão com a palavra. É preciso ouvir a palavra. É preciso orar. É preciso ter realmente sacrifício da nossa parte. Abrir mão de um tempo que a gente, às vezes, não é nem pecado. Como eu sempre falo, eu gosto muito de assistir filmes. Se eu pudesse todo dia assistir pelo menos um filme. Mas o que eu faço? Para que eu possa me dedicar à palavra, eu decidi, eu vou diminuir, eu vou assistir 1 ou 2 filmes no máximo por semana. Para que eu possa me dedicar à palavra. Isso é um sacrifício para mim.
Para outros é jogo, para outros é bebida, para outros é dinheiro e assim vai. Mas, de qualquer forma, a decisão é nossa. Mas você não está sozinho, nós temos o Espírito Santo. No mesmo capítulo de João, vamos só um pouquinho, virar umas páginas aí, capítulo 16, amém? Capítulo 16, versículos 13 e 14, só para confirmar a ação e a função maravilhosa do Espírito Santo na nossa vida. João 16, versículos 13 e 14, diz: mas, é Jesus continuando a falar, tá? Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. E é coisa maravilhosa. Ele me glorificará, ou seja, ele glorificará quem? Jesus. Não é a irmã Cláudia, não é o pastor fulano, não é o apóstolo, não é o bispo, não é a igreja fulana de tal, mas ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Amém? Então, irmãos, você vê que é possível edificar-se na sua fé santíssima no Espírito, sabendo que nós temos o Espírito Santo, que sempre estará conosco, que nos guiará a toda a verdade. E ele vai glorificar quem? A Jesus. A partir do momento que uma situação está glorificando seres humanos, fica alerta. Se uma pessoa está pregando, está dando honra, está dando glória a uma pessoa, a uma doutrina, a uma ideologia, fique alerta. A única pessoa que tem que ser glorificada no meio da igreja se chama Jesus Cristo. A igreja, a palavra, a pregação da palavra tem que ser cristocêntrica, ou seja, Jesus tem que ser o centro de tudo. Jesus tem que ser o primeiro, tem que ser o início, o meio e o fim. Tudo tem que apontar para Jesus, porque é por Ele, para Ele, nele que nós nos movemos. Não existe outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outros meios. Eu sempre gosto de falar, não adianta eu estar na igreja segunda, terça, quarta, quinta, não sei o quê, se não houver mudança de vida. Claro que Deus se agrada quando a gente vem à igreja, mas é preciso que a gente, antes de estar, de vir, a gente tenha uma vida com Deus, tenha comunhão. Eu sei, irmãos, não é fácil, mas a gente, cada dia tem que buscar avançar um pouquinho mais. Eu sempre falo que eu seja hoje menos pecaminosa do que eu fui ontem. E se eu viver amanhã, que amanhã eu seja menos pecaminosa que fui hoje. Mas como eu posso ser? Pela palavra, somente pela palavra, somente pelo Espírito de Deus, somente pela decisão de viver uma vida santa. Amém? E para concluir da questão da edificação, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículos 26 e 27. Diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você não sabe orar? Peça ao Espírito Santo, ele vai te ajudar. Você não tem vontade de ler a palavra? Peça ao Espírito Santo e comece a ler, e ele vai te ajudar a ter prazer. Você não consegue fazer determinada coisa? Peça a ele. E no 27, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém, irmãos? Vamos agora voltar para Judas, tá? Então, já sabemos como edificar a nossa fé santíssima, ou seja, orando no Espírito Santo, porque ele nos ajuda, ele nos auxilia, ele glorifica Jesus. Versículo 21. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Deus é amor. Deus é amor. E sem o amor dele, nós não estaríamos aqui. Em Hebreus diz assim: tão grande salvação, que
Que a gente não rejeite tão grande salvação. Nós somos salvos pelo amor, porque Ele nos amou primeiro, para que hoje nós estejamos aqui. Porque pelo amor de Deus, pelo amor, Ele nos deu Jesus. Ele nos deu o seu maior presente, que foi o seu Filho. E o seu Filho se deu por amor a nós. Antes, quando nós nem conhecíamos a Cristo, nós nem sequer sabíamos da existência do Senhor, nós fomos salvos pela sua misericórdia. Amém? E no versículo 22, tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem, arrebatando-os do fogo, outros ainda mostrem misericórdia com temor. Irmãos, o amor de Deus só é possível por Cristo. A obediência à sua palavra só é possível por meio de Jesus. Amar, mesmo até o nosso parente, porque você sabe, as pessoas fazem coisas que não agradam a gente, do mesmo jeito que a gente faz o que não agrada ao outro, o outro também faz. Amar o nosso familiar, amar o estranho, amar o irmão em Cristo, somente pelo Senhor. E Ele diz que é pelo amor que a gente ame, por misericórdia. E tudo somente vamos conseguir viver uma vida santa, uma vida onde nós não seremos enganados pelos falsos mestres, se nós seguirmos aquilo que está orientado. Dependência do Espírito de Deus, amor, obediência, buscando todos os dias sermos santos como o Senhor é santo. E, eu repito, é uma decisão nossa. Não adianta eu querer que, com um estalar de dedos, um passo de mágica, Deus venha e já me jogue tudo dentro de mim, eu me transforme em uma pessoa como Ele gostaria que eu fosse. É um processo. Existe todo um processo. Lembre-se, imagine uma criança, quando ela é gerada no corpo da mãe, ela é microscópico, né? Depois vai crescendo, vai formando ossos, não sei o que. Nasce uma criancinha de colo, que depende, depois ela vai crescendo, e aí você vai, é todo um processo, depois fica pré-adolescente, adolescente, adulto, e depois velho. Nós também, o processo de vida com Deus é assim. A gente nasceu de novo, como uma criancinha. E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai evoluindo. Cada dia, como foi cantado aqui, parecendo, a gente diminuindo e Deus crescendo, Jesus crescendo. Mas também, ao mesmo tempo, a gente crescendo espiritualmente, para que a gente seja digno de sermos chamados filhos de Deus, para que a gente seja digno de sermos chamados discípulos de Jesus. O que é cristão? É um pequeno Cristo. Então a gente tem que ser parecido com Jesus. Mas como é que a gente vai ser parecido se a gente não conhece a sua palavra? Como nós vamos ser dignos de sermos chamados filhos se nós não obedecemos? O filho tem que obedecer. No mundo natural, se o filho não obedece, ele é punido, não é verdade? Eu sei que hoje em dia tem muitas coisas que já não pode mais praticamente punir, mas na regra com Deus é do mesmo jeito. Do mesmo modo que Deus puniu o povo lá no deserto, não deixando que eles chegassem à terra prometida, se a gente não obedecer, a gente vai ser punido. E Deus é tão bom que Ele pune, Ele puxa a orelha, Ele deixa a gente de castigo, para que a gente se arrependa, para que a gente tenha oportunidade de mudança. Mas eu entendo que se a gente não buscar realmente, aí a punição é eterna. Que nós sejamos cuidadosos, que a gente não jogue fora a cruz de Cristo, que a gente não pise no sacrifício que Cristo fez por nós, porque Ele é amor, Deus é amor, mas também Deus é justiça. Um dia Ele vai voltar, e talvez não demore muito, e Ele, quando Ele voltar, Ele vai trazer juízo sobre a humanidade. Que a gente seja aqueles que estão preparados para, quando as coisas estiverem bem apertadas, se a gente estiver vivendo nessa época, as pessoas que ainda não conhecem Jesus, elas venham buscar Jesus através da nossa vida. Elas venham buscar conhecimento, venham buscar conhecer Jesus. Que a gente seja luz no meio de uma geração perdida, seja sal no meio da geração perdida e luz no meio das trevas. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude. E para isso é preciso que a gente seja cuidadoso, para
para não serem enganados pelos falsos mestres, a começar às vezes pela nossa própria vaidade, porque somos vaidosos, a gente quer muito, quer ser sempre os melhores em todas as coisas, e Jesus ele veio como servo, mas um dia ele vai voltar como Senhor, como Deus Todo-Poderoso, como Senhor dos Exércitos, e ele vem julgar a humanidade que rejeitou. Que a gente esteja preparado para subirmos, se nós estivermos aqui, para sermos levados. E não importa, se ele não for vier quando a gente estiver vivo, a gente vai se encontrar com ele, porque um dia a gente vai morrer, ou cedo, ou jovem, ou velhinho, um dia a gente vai morrer. E que a gente esteja, quando a gente se encontrar com ele, estejamos todos preparados para dizer, para que ele diga: venha, bom servo, fiel, venha para o meu, se alegrar comigo, venha para o meu banquete. Que a gente seja dessas pessoas, no nome de Jesus, amém? Gostaria de orar, se puder ficar em pé, quem não puder ficar sentado, amém? Oh Deus, obrigada, Senhor, obrigada pela tua palavra, que realmente